Olá, estamos de volta aqui na TVE de Juiz de Fora. Você vai ver esse vídeo no YouTube e também os ouvintes da Prêmio participam dessa nossa conexão virtual aqui. Nós estamos numa sala virtual fazendo uma videoconferência a propósito de fazer o programa Mesa de Debates. Então está no ar a Mesa de Debates. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de constelação sistêmica, avaliando as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo nesse momento. E nós trouxemos uma pessoa especial aqui para falar sobre isso. Se você quiser saber mais, depois da vinheta nós falamos. Nós trouxemos aqui Ana, né? Ela vai se apresentar, Ana Regina, ela vai se apresentar, vai dizer para nós a que veio, ela vai falar de um instituto, vai falar de um curso, vai falar da constelação sistêmica, ela já esteve outras vezes aqui conosco. E para me auxiliar e caminhar junto comigo nesse programa, Cristiano da Dinamis, um cara que sabe tudo sobre comportamento, PNL, aquela pessoa que vê profundidade nas pessoas e nas coisas e nos acontecimentos. Tudo bom, gente? Tudo bacana? Olá, José, tudo bem? Beleza. Prazer estar aqui com vocês. Olá, Ana. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia, José Roberto. Um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez. Eu queria que você iniciasse aí se apresentando, falando um pouco do curso lá do Instituto, e depois eu queria que a gente entrasse no tema da constelação sistêmica, até dar um nome todo, né? Constelação sistêmica e tal, e circunscrevesse esse sistema de coisas que está acontecendo aqui, como eu falei com você ontem, da família humana, né? Se apresenta aí e segue um pouquinho. Fala para a gente poder ter noção de como é que nós vamos começar a perguntar e saber de você o que precisamos saber. Diz aí. Bom, em primeiríssimo lugar, a gente vai ter que enaltecer mais uma vez o Instituto Federal Sudeste, Campus Juiz de Fora, né, pela iniciativa, que assim que as aulas presenciais, né, foram suspensas, eles têm os cursos de extensão, eles são abertos à comunidade externa. O ano passado eu tive o privilégio de ser convidada e, pelo que a gente sabe, foi uma pioneiro no país, o tema constelação familiar sistêmica ser abordado dentro de um instituto federal, e pelo sucesso nós tivemos um projeto, 2 turmas, né, o ano passado, e pelo sucesso eu fui convidada esse ano para dar mais dois projetos, inclusive um voltado para a saúde mental, só que com o advento da pandemia, do coronavírus, as aulas presenciais, os 2 projetos foram cancelados. Então, assim que foram suspensos, o Instituto resolveu fazer um edital emergencial e para justamente tratar dos impactos sociais que o corona fez. Então, eles fizeram esse edital e o professor Ciro me convidou para mais esse desafio e, mais uma vez, de forma pioneira, o IF, Instituto Federal, lançou o edital e a gente foi contemplada. E o tema da constelação é justamente o olhar sistêmico, né? O nosso reposicionamento na natureza e na vida a partir do coronavírus, né? Como que a gente vai a partir... Porque, obviamente, que as pessoas falam, quando voltar ao normal? A partir do coronavírus, não vai ter uma vida normal, vai ter uma nova vida, um novo comportamento. E o meu nome é Ana Regina, eu não sou, eu sou uma colaboradora externa, houve um edital, nós passamos por houve todo um pré-requisito, uma forma lícita toda, apesar do caráter emergencial, houveram pré-requisitos. Eu sou formada em constelação familiar sistêmica pela Constelare, que é um instituto aqui de Juiz de Fora, tá? E aí o nosso trabalho é tentar amenizar os impactos que estão sendo aí vistos, como a gente conversou, né? Em todos os âmbitos e por aí. Então, olha bem,
Agora eu queria entrar especificamente na constelação sistêmica, né? E como nós havíamos conversado antes em off, eu disse para você que entendia a humanidade como uma família, uma mesma família. Nós somos uma mesma espécie, somos uma única família, e nessa família a gente tem uma estruturação histórica, a gente conhece as culturas uns dos outros, os significados de certas lideranças, de certas representações, né? E apesar da gente ter culturas que às vezes não se conhecem, mas a gente tem uma memória de DNA, de alguma forma a gente convive, né? O mundo evolui, principalmente agora que ele é globalizado. Então, eu queria falar dessas representações, como você falava das representações de pai, de mãe, significado de antepassados e tal, tal. Como é que seria isso com relação à família humana? Essa que é a minha pergunta especificamente. Bom, a gente sabe que falar da constelação familiar sistêmica, aí você falou sobre o nome completo, né? Constelação familiar sistêmica transgeracional fenomenológica, Nossa, né? Né? bonito. É transgeracional fenomenológica. A gente não pode falar de constelação familiar sem lembrar do Bert Hellinger. Inclusive, ele é contemporâneo, ele partiu ano passado, né? Se não me engano, em setembro ou outubro do ano passado, Certo. me fale agora a data especificamente. E eu estava no meio da segunda turma, o ano passado. Então, a gente traz, sim, um campo de memória, e para quem já participou, não sei se o Cristiano já participou, você, de constelação, não dá para explicar constelação. Já que o nosso tema e esse projeto emergencial é para tratar do enfrentamento do corona, eu vou entrar nisso, tá? Justamente para explicar o pré-requisito desse projeto nosso. E a gente já vai entrar no corona, tá? Porque a gente não pode falar da constelação e desse projeto sem falar dos pilares e o porquê, inclusive. Né? A gente teve uma prévia sobre isso. Eu vou entrar na sua pergunta através dos pilares. Os 3 pilares são as ordens do amor. Na verdade, também existem as ordens da ajuda, mas dá pano para manga. Então, nós vamos falar dos pilares do direito de pertencer, o equilíbrio entre dar e receber e a hierarquia, tá? Então, dentro da família, propriamente dita, nós temos que entender que todo mundo tem o direito de pertencer, não importa o que ele tenha feito de supostamente bom ou ruim, essa pessoa tem o direito de pertencer. Na questão da hierarquia, o respeito. Quanto mais velho, digamos, seja assim, o nosso ancestral, ou quanto antes ele chegou no planeta, né? Por ordem de chegada, quanto antes, maior a importância, tá? E o equilíbrio entre dar e receber. Então, vamos trazer para o corona? Sim. É a mesma coisa. Quanto mais velho um avô, um bisavô, um tataravô, e assim, mais importante na cadeia. Se o sistema tiver que cortar o pescocinho de alguém, vai ser de quem chegou por último. Ou, às vezes, quem chegou por último, ele, por um amor oculto, que ele nem sabe por quê, e se alguém lá atrás foi excluído, ele vai representar essa exclusão de alguma forma que até que aquele que foi excluído lá atrás seja reincluído. É o que a gente chama de uma dinâmica oculta, certo, de um amor oculto. E como é que o vírus trabalha isso aí? É isso que eu estou tentando entender. Porque em termos de antiguidade em relação às espécies, os vírus e os unicelulares são muito mais antigos do que nós, né? Pronto. Então, o que a gente pode falar sobre o novo coronavírus? Sim. As pessoas estão com horror do coronavírus, com essas questões. Aqui veio o coronavírus. O que o ser humano, né, dentro do meu entendimento, do nosso entendimento, como facilitadores de constelação e como dentro do olhar sistêmico, o que pode representar a presença do coronavírus? Como que o ser humano, digamos, os únicos que são a única espécie racional do planeta, tem feito com a natureza ou com os próprios pares. Uhum. De repente, o ser humano é o único que muitas vezes mata por prazer,
Uhum. Consome o meio ambiente por prazer, por egoísmo, por ambição. Aqui veio o coronavírus. Com muitas das religiões dos livros sagrados, eles falam... Aí a gente entra na terceira ordem do amor, digamos, o equilíbrio entre dar e receber. Será que o ser humano tem convivido no planeta com equilíbrio entre as outras espécies? Com E o certeza direito de não. pertencer? O direito de pertencer, que é um dos primeiros pilares, né? Todos os seres viventes, todos eles, minerais, vegetais, animais, todo o meio ambiente, toda a biodiversidade tem direito de pertencer, coabitar com o ser humano. Está havendo equilíbrio? Eles estão Realmente não. tendo o mesmo direito de pertencer que o ser humano? Com certeza. Então, né, não é? Então, o planeta tem que ter equilíbrio. E ele vai fazer alguma coisa para chacoalhar e encontrar um equilíbrio. Então, será mesmo que o coronavírus veio? Será mesmo que foram os chineses que implantaram? Por que veio esse ódio, a discriminação? Então, quando a gente fala, eu vou ter que ter muito cuidado para tratar desse assunto, porque já que tem pessoas achando que a Terra é plana, a gente vem com determinados olhares, um olhar sistêmico de pertencimento e não exclusão do coronavírus, né? A mudança de paradigma, ela pode ser muito ameaçadora. Então, como é que você vai falar o corona não veio destruir? Ele veio nos equalizar o nosso direito de coexistir, ou o direito dos outros seres viventes de coexistir. Ele também veio nos trazer para olhar para nós mesmos, para a nossa família e para a sociedade de uma forma diferente. E ver a sociedade como uma família também, né? Não Parte de só uma a família. sociedade, como toda essa biodiversidade. Exato. Todos têm direito de pertencer. Primeira ordem do amor. O É. equilíbrio, a hierarquia. Quem chegou primeiro aqui? A espécie humana? Uhum. O meio ambiente? Quem chegou primeiro? Primeiro quem chegou foi o bioma, né? Depois nós somos produto, inclusive, do bioma, né? Exatamente. E aí veio o raciocínio, né? Uma raça superior que destrói as outras. Compreende? Então, já que o intuito do IF, mais uma vez pioneiro, e eu tenho que agradecer muito o convite do professor Ciro, com essa perspicácia dele de entender como que a constelação familiar sistêmica e esse novo olhar, né, poderia trazer uma sanidade, né, e no projeto de saúde mental, o conhecimento, e a gente entende que o conhecimento liberta, né? Claro. Quando a gente tiver um olhar carinhoso uns para os outros, não só entre nós, seres humanos, como também, né? Para as pessoas, para os seres viventes todos, nós todos como um só, como que isso ajuda. E o projeto vai ser sensacional e, mais uma vez, pioneiro. Tá? Ana, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria passar a palavra ao Cristiano, porque ele é uma pessoa que vai bater uma bola muito legal com você. Eu só queria deixar uma coisa aqui, até para o Cristiano também comentar o seguinte: nós somos uma sociedade humana e a nossa sociedade, ultimamente, elas têm sido estimulada a ter polarização. E as polarizações, elas sempre mostram sombras e luz, né? Aliás, só existe sombra, só existe escuro, porque a gente tem a luz para iluminar e proporcionar a visão da sombra. Então, eu acho que o resgate que nós estamos fazendo agora dentro na própria visão da constelação, ele tem a ver com uma mudança não de paradigma, mas sim de metamorfose, né? Já que nós estamos falando de vírus, de ancestralidade, eu acho que a gente vai passar por uma metamorfose. Bom, e dentro dessa metamorfose estão todas as discussões. Então, tem as polarizações, você vai ofender pessoas, você vai agradar, outro você vai agredir. Infelizmente, vai ser assim quando você se expõe. Bom, mas eu gostaria de ouvir o Cristiano conversando com você. Bom, Ana, a gente estava conversando antes, né, da gente começar esse programa, a gente estava falando um pouquinho sobre o Bert Hellinger, né? E você falou aí sobre as 3 leis
né? Que é o que eu mais conheço, assim, até porque eu li bastante sobre o assunto e participei já de algumas constelações, né? Na programação neurolinguística, que é a minha área, né, na PNL, a gente trabalha também muito com arquétipo, que remonta lá na psicologia junguiana, que Sim. tem muito a ver com a constelação. Uhum. Tipo, a gente sabe que antes do pai biológico existir, ou a criança conhecer o pai biológico, já existe um lugarzinho na mente dela para esse chamado pai ou mãe, que é justamente o que a gente, nos arquétipos, é chamado de ânimo ou ânima, né? O Uhum. Freud falava muito sobre isso. Então, quer dizer, antes da pessoa existir, ela já existe na nossa mente, esses arquétipos, Uhum. essas presenças primordiais, né? Uma coisa que eu observo muito é justamente isso. Antes da doença existir, já existe o Uhum. doente. Uhum. É psicossomático, né? O corpo físico, ele só expressa a nossa doença mental, né? Então, os problemas emocionais é que geram a doença no corpo físico. Então, a saúde mental é primordial, né? E cuidar da saúde mental é primordial para a nossa saúde do corpo físico, né? Eu queria chegar no ponto assim do que eu estou falando, é o seguinte: para a constelação familiar, que personagens, né, ou que lugares no nosso sistema aqui, né, em nós, né, existem? Porque é fenomenológico, o fenômeno é manifestado ali, né, dentro vamos dizer assim, não é ritual, mas dentro de uma sessão ali que se faz ali na constelação, né, que se escolhe Uhum. as pessoas, né, para representar essas outras pessoas que estão em nós. Mas quais são os principais? Seriam os membros da família mesmo? Tipo pai, mãe, irmãos? Tudo Seria parte quem? de uma entrevista, porque às vezes a pessoa chega com um discurso, mas durante a conversa a gente vê por trás daquela entrevista, a pessoa chega, o que está por trás daquela fala. Então, tudo depende muito da entrevista, da conversa. Às vezes a pessoa quer constelar um tema e a gente, durante a conversa, percebe que aquele tema veio só, tem um pano de fundo. Então, Claro. o treinamento, tanto é que a formação demora 16 meses, 18 Uhum. meses, tá? Claro, Então, claro. tem todo um treinamento. Enquanto a pessoa, às vezes a pessoa chega querendo constelar e a gente nem constela, porque, na Uhum. verdade, ela não quer ver. E se ela não quiser ver o campo de morfogenético, que é onde que a gente trabalha, e o sistema familiar, ele às vezes não quer. Ou às vezes tem ali uma situação que a pessoa, na verdade, ela não quer ver. E se ela não quer ver, ela não está Uhum. grávida do conhecimento. Uhum. Entendi, Compreende? É isso aí. entendi. Só para fechar a ideia, usei alguns jargões, talvez que não sejam os jargões corretos, né? Você me desculpa por isso, mas ao mesmo tempo o que eu quis dizer foi o seguinte: a constelação ela trabalha com essa dinâmica de representação das pessoas, né? Mas tem também bonecos, né? Tem outros Sim, estilos. Animais. Você sim. trabalha com esses estilos também, né? Também, eu constelo à distância, inclusive, tá? Se Isso. eu posso constelar, eu tenho meus bonecos, porque o campo de informação ele é muito generoso. Se a pessoa quiser realmente ver, não Uhum. importa se ela está lá no Japão e eu estou aqui, eu uso uma câmerazinha com meu notebook, eu faço uma Legal. videochamada, eu faço a entrevista, a pessoa entrou na emoção e ela quer, e o campo da família dela me escolheu para ser a facilitadora, para que ela veja a dinâmica oculta por trás daquela dor, e ela está ávida de entrar em contato com aquilo e ver, quando vê faz sentido, a emoção vem e os bonecos mostram, como os cavalos também, como os animais. Às vezes um cachorro meu aqui demonstra uma coisa quando eu estou constelando alguém presencialmente. Aqui, meus cachorros já fizeram. Tem ancoragem também. Nas empresas eu faço com ancoragem. Às vezes eu faço uma ancoragem aqui para tomada de decisão. Meus cachorros já decidiram coisa, decidiram não, já demonstraram, porque eles são limpos. E os bonecos também, isentos de intenção.
Aliás, uma premissa para um bom constelador é não ter intenção. Ele só se coloca a serviço do campo. É muito lindo. Deixar vir, né? A intuição e tudo. Não, não é intuição, é Não é informação. intuição. Não é, É informação. É informação. Não tem absolutamente a ver nada com intenção. O constelador, então, ele é um médium, né? Ele faz a mediação. Não, médium aí confunde com espiritualidade, com Não, mas eu religião. quis dizer assim, mediando o conhecimento, mediando a informação. Pronto. Ele é um facilitador. Um apenas. facilitador. Tá. Assim como um representante, assim como um boneco, assim como uma cadeira pode te dar uma informação. Entendi. Você disse que não é intuição ou você entendeu errado que eu falei intenção? Eu falei intuição. Não existe intuição, existe informação. Ah, tá. Vamos dizer assim, já é um dos pressupostos ou uma das linhas de trabalho da constelação. Porque existe intuição na psicologia junguiana. Na psicologia junguiana existe. Eu só estou dizendo assim, não existe para a constelação. Eu entendi. São nomenclaturas e pressupostos diferentes. Você tem um preparo durante a formação, você tem primeiro as informações, você faz a entrevista, durante a entrevista, você tem a percepção, aí vem a intuição, você deixa aqui, tá? Aí você tem a compreensão, tudo bem, aí você sacou o que possa estar por trás. Aí você põe os representantes, mas você não pode ter, primeiro, a intenção, senão você se emaranha. E aí você pode ter a presunção de entender e se emaranhar. Você tem que deixar, o campo vai mostrar. Se você for humilde de entender que você é a amebazinha diante daquele sistema maravilhoso, se você entender o seu lugar de pequeno, o campo é generoso e vai te mostrar. Ele vai entender que você está isento de intenção. Você só está ali para mostrar o que eles precisam mostrar para o descendente deles. Aí a informação vem limpinha. Então, ele tem uma inteligência própria. Claro. Porque eles estão ali por amor. Ele não quer que o descendente dele continue sofrendo. Eles só querem, às vezes, mostrar uma situação de inclusão. E aquilo é só amor. É só amor. O sistema familiar é puro amor. Só que um excluído, ele quer ser reincluído. Uma exclusão gera dor. E então, aquilo ali vai haver uma reinclusão, um reconciliamento. E aquilo é só amor. Então, se a gente está a serviço, o amor vai fluir e a gente é o pequenininho, a gente se coloca como pequeno e o campo é generoso e vai fluir. Agora, quando um constelador é arrogante, ele não é constelador. Aqui, eu queria dizer o seguinte, nós estamos caminhando para o final do programa, e eu já tive a sensação que se eu deixar você e o Cristiano conversando aqui, vai ó, porque vocês dois são da área, né? Mas eu gostei muito do bate-papo de vocês, achei ele esclarecedor, e fico preocupado do nosso ouvinte aqui na Premium FM e também do nosso assistente aqui no YouTube da TVE, se ele está entendendo. Então, você vai precisar de ler um pouquinho sobre constelação familiar sistêmica e para você poder aprofundar um pouquinho na conversa aqui da Ana. Agora, eu queria dizer para a Ana o seguinte, para a gente finalizar e já agradecendo a sua presença e a presença do Cristiano e também as discussões que vocês dois levaram, para finalizar, eu digo para você o seguinte, como que, sem saber o que é constelação exatamente, mas como que seria a solução para o nosso ouvinte, as pessoas que agora estão vivendo a angústia da pandemia, a angústia do isolamento, a angústia dessa palavra novo normal que está aparecendo todo aí, que está meio caindo no vazio. Se essa pessoa quiser resolver o problema dela através da constelação, fazendo esse resgate dentro da família humana, como que ela procede? A quem que ela procura? O que ela pode fazer nesse momento? Eu vou te pedir para você falar que nós vamos finalizar o programa no final da sua fala. Olha só, o IF, eu vou ter uma turma dessa vez limitada, porque é tudo novo, a gente vai ter
todas as terças-feiras. As inscrições vão começar a partir de amanhã, se não me engano, na plataforma do IF, para as aulas que vão ser remotas, mas eu vou ter que limitar em 20, porque a gente vai... As dinâmicas eram presenciais, agora a gente está começando tudo novo. E eu vou abrir, eles vão abrir uma fanpage para abranger de forma nacional até internacional, né? Porque vai ser um canal no YouTube, onde eu vou dar palestras, vamos ter um e-mail aberto para questões. Eu também atendo de forma particular, mas assim, eu não vou fazer propaganda disso, não. Porque eu acho que, assim... Vai chover de gente. Não, eu acho lindo, tá? Mas, assim, agradeço a oportunidade, né? Mas, assim, o intuito hoje, eu estou me sentindo muito lisonjeada, mas hoje o intuito é o projeto do IF, que eu acho maravilhoso. E as outras coisas o universo vai trazer para a gente, né? Sou muito grata pela oportunidade, tá? Ô, Ana, eu te agradeço a sua presença, também a do Cristiano, elucidando um pouquinho desse panorama. A coisa é muito mais profunda, não dá para a gente poder falar em meia dúzia de horas. E eu te convido a vir aqui mais para frente, porque você está vendo que o nível de transformação das coisas na sociedade, tecnologia, entendimento das coisas, representações, mobilidade de representações, as coisas ganham e perdem significado muito rapidamente, né? E nós estamos numa quebra aí que eu nem acho que é de paradigma, eu acho que é uma metamorfose social, a gente vai passar para uma metamorfose social, e as pessoas vão precisar de amparo, e quando eu falo as pessoas, eu próprio, você mesmo, o próprio Cristiano, né? As pessoas de uma maneira geral. Então, eu te agradeço você ter vindo aqui e ter colocado esse panorama para a gente, e te convido a voltar mês que vem, quando o progresso lá do IF já terá andado, aí, de repente, se a coisa mudou e se ampliou, se você tem outras turmas, se você pode convidar mais gente, aí você voltaria aqui, faria esse convite, e nós vamos fazer questão de trazer o Cristiano também, para vocês continuarem esse bate-papo. Tá bom? Foi muito rápido, né? Dá para ficar 10 horas falando sobre isso. Não, dá para ficar igual aquele papo que nós tivemos ontem da maiêutica, né? Nossa! Ali vai a vida toda, né? Então, gratidão. Gente, então, olha, eu vou agradecer a sua presença aqui, você que está aqui no YouTube com a gente, da TVE, aqui na mesa de debate. Vou agradecer aos ouvintes da Premium FM. Passe essa história para frente, o que é bom para a gente é bom para todo mundo. A sociedade está em transformação e nós aqui da TVE estamos apoiando toda e qualquer ajuda e implemento para que a sociedade possa florir. Muito obrigado pela sua assistência. Se você gostou desse programa, você curte, compartilha, assine o nosso canal, deixe um recadinho para nós e esteja sempre aqui com a gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. Tchau.